Project and Systems Podcast. Desenvolvimento ágil, ou gerenciamento de projetos de forma ágil, é um assunto muito falado já há bastante tempo. Em inglês pode ser falado agile ou mesmo agile, também está correto. Eu não tenho a pretensão de aprofundar muito sobre as técnicas aqui, até porque é muito fácil encontrar material sobre isso na internet. Então eu vou fazer um breve histórico, falar sobre as principais dúvidas e equívocos que existem e, por fim, como aplicar isso em um projeto de desenvolvimento de um sistema e não apenas de um software. Bom, o termo ágil, essa técnica, começou a ficar famosa no fim da década de 90, em que outros padrões de desenvolvimento de software que estavam se estabelecendo estavam se tornando disciplinas muito complexas, muito extensas, burocráticas, como, por exemplo, o CMMI ou sistemas de qualidade de software. Então havia muito esforço na gestão do desenvolvimento e pouco esforço no desenvolvimento em si. Então daí veio o famoso Manifesto Ágil. Ele marca uma espécie de movimento para a revisão desse foco. Esse manifesto coloca que o valor tem que migrar dos processos para as pessoas, dos documentos para o software funcionando, do contrato para uma comunicação melhor com o cliente, do planejamento estático, serial, para um sistema de respostas rápidas às mudanças. É um parênteses interessante, dei uma olhada no podcast sobre Skunkworks, já tem algum tempo aqui no site, que na verdade quase todos esses princípios colocados no manifesto já estavam lá. Mas voltando, desse manifesto ágil saíram vários frameworks, como o Extreme Program, que tem características como, por exemplo, 2 pessoas trabalhando em cada máquina, testes feitos muitas vezes antes da implementação das rotinas. Tem também o Kanban, que são práticas que vêm lá do sistema Lean Manufacturing da Toyota, mas que também frisa a gestão visual com aqueles painéis mostrando o status do projeto. E talvez o mais famoso, que é o Scrum, que eu queria falar um pouco mais. Resumindo, o método Scrum se destaca por possuir ciclos de duração constante. Por exemplo, 2 semanas. Então funciona assim. Existe o Product Owner, que tem contato com o cliente e cria um backlog das partes que devem ser implementadas pela equipe de desenvolvimento. Então, no início do ciclo, se planeja os itens do backlog que vão ser implementados nessa janela de tempo, nessa sprint. Há reuniões diárias, rápidas, de cerca de 15 minutos, as chamadas Daily Scrum, que geralmente são feitas em pé, com os membros da equipe falam o que estão fazendo, só se tem algum problema, algum bloqueio. Então a equipe vai desenvolvendo esses itens do backlog. Eles geralmente também fazem uma curva chamada de burn down, que mostra como vai o avanço da sprint. No fim de cada sprint, há um produto implementado, um pequeno código, um feature do software, uma nova tela, enfim. Então se revisa esse sprint, se demonstra esse produto feito e se faz também uma retrospectiva para ver o que deu errado, o que pode ser melhorado. E aí o ciclo começa novamente. E há o Scrum Master, que é um facilitador, é o gerente de tudo isso que faz essa roda girar, resolvendo todos os bloqueios para o sistema funcionar. Bom, muito legal, é um método como vários outros. Ele hoje é muito usado em desenvolvimento de sistemas de TI, em que se consegue implementar o sistema em partes, se consegue fazer um contrato com a equipe que envolve desenvolvimento e manutenção constante. Mas quando você tenta migrar para outros tipos de sistema, aparecem alguns problemas. Então, muitas vezes, você vai ver um projeto, você pede um cronograma, aí vem a resposta. Ah, não, aqui a gente não trabalha assim, a gente usa sistema ágil. E esse é o primeiro erro. O fato de você responder rápido a mudanças não quer dizer que você não tem que ter um plano inicial, que você não definiu um escopo com o seu cliente, que você não deu um prazo, que você não precisa reportar o status do seu projeto. E o fato de pessoas de outras áreas falam, isso aí dá certo em software, mas no desenvolvimento de hardware não funciona. Bom, é um ponto importante. Mas a gente tem que lembrar que ser um gerente de projeto, ou responsável por desenvolver um sistema, significa que você tem que conhecer diversos métodos. Conhecer a sua aplicação e ver como encaixar qual método de gestão apropriado, misturando diversas técnicas, e não ficar preso a um guia específico para falar, estou usando o Scrum, estou usando o PMBOK. Especificamente em desenvolvimento de sistemas de hardware complexos, é bem verdade que existem fases
do seu projeto que demoram muito para ser colocadas dentro de uma sprint, né? Ou mesmo que a dependência com outras empresas, com outros contratos é tão grande que é muito difícil se definir com precisão algumas atividades. E mais que isso, né? Principalmente no Brasil, você faz um contrato com preço fixo. Então você tem que ter feito um planejamento razoável antecipadamente. Muito bem, mas também é verdade, né, que é muito difícil se planejar um projeto, geralmente de hardware, aí, que tem 1 a 2 anos, sem que haja grandes mudanças ao longo desse caminho. Então o que se pode fazer é adotar um modelo híbrido, em que se faz um planejamento de alto nível, né, suficiente para se negociar o contrato, se estimar o prazo, conhecer os riscos, etc. Ou também, né, se planejar quantos modelos de hardware vão ser feitos para chegar no final do seu projeto, ou se planejar dentro desse 1 ano, 2 anos, quando vão ser feitas revisões de projeto envolvendo o cliente, o pessoal da operação. E aí, conforme vai se aproximando de cada grupo de atividades ao longo no decorrer do projeto, aí sim se faz um planejamento, uma divisão dessas atividades em subatividades. E aí, em muitos casos, se pode fazer isso de forma que as características do Scrum podem ser colocadas. Por exemplo, podem se definir sprints de duração fixa e ver quais dessas atividades, que são subatividades das principais do seu planejamento de alto nível, se encaixam aí nas sprints de 1 a 2 semanas. E aí, no fim de cada período dessas sprints percorrido, se consolida um pequeno produto, né? Seja um relatório, seja um conjunto de peças fabricadas, ou sejam análises programadas que são entregas para o seu cliente. Aí acabou a sprint, né? Se faz o planejamento da próxima sprint, ou seja, se pega a atividade de alto nível e se quebra ela em várias outras e consolida isso como uma nova sprint. Ou seja, se consegue o lado positivo dos diferentes métodos. Os métodos lá do PMBOK servem muito bem para fazer esse planejamento de alto nível, né? Fazendo a WBS, definindo as grandes atividades, um cronograma macro, identificando os riscos. Isso serve para esse planejamento. Mas o dia a dia da equipe, muitas vezes, vai caber melhor um sistema ágil, em que se faz um backlog da sprint, em que se consegue detalhar nas próximas 2 semanas quais atividades têm que ser feitas. E essas atividades podem ser monitoradas com uma gestão visual e valorizando outros aspectos do manifesto ágil, como valorizar as pessoas, focar no produto sendo feito, chamar o cliente para próximo para ver o feedback dele, que eventualmente pode identificar mais rápido se alguma mudança é necessário. Mas claro, se alguma mudança for tão grande que elevar ao controle de escopo, por exemplo, que pode levar a uma mudança do contrato, aí cabem muito bem os processos detalhados lá no PMBOK. E assim como existem softwares que ajudam nesse planejamento mais convencional, né, como Project, Excel, vários templates, existem também alguns softwares que ajudam no planejamento desse modo mais ágil de gerenciar o projeto. Por exemplo, o Trello, o Gira, que são softwares ali que ajudam a fazer listas com atividades menores que têm que ser feitas, como essas atividades estão andando aí entre os membros da equipe, como vai o status de cada sprint. Bom, por último eu queria comentar sobre a parte de certificação, né? O PMI, entendendo essa necessidade de agilidade que o mercado está mostrando, e até pela dificuldade das pessoas, né, em entender que o PMBOK não é uma lista de processos que tem que ser burocratizados, ele está se atualizando. Então a versão 6 do PMBOK já vem com o guia ágil, né, que destaca esses pontos que eu comentei. Já existia uma certificação, além da PMP de gerenciamento de projetos, assim como existe a PMI riscos, PMI análise de negócios, também existe a PMI ACP, que é uma certificação ágil. E foi recentemente também lançado agora um conjunto de várias outras certificações específicas em ágil, que depende ali do seu nível e da sua atuação também. É um item que é uma área que o PMI está olhando com muito bons olhos, assim, todos os seus produtos estão incluindo essas questões de gerenciamento ágil. Existem também outras certificações de outras instituições, né?
A mais famosa delas talvez seja a Scrum Alliance, que tem a certificação de Scrum Master, a certificação de Product Owner, entre outras. É isso, espero ter ajudado a desvendar um pouco essa onda ágil e para entendermos como podemos usar isso em nossos projetos e nos nossos desenvolvimentos de sistemas.